Olá, turma, tudo bom? Espero que todos tenham tido um excelente final de semana, tenham tido também uma boa prova e que nessa terça-feira você se coloque na agenda, tá ok? Super importante o nosso encontro. Então, terça-feira, às 10h20 da manhã, entraremos online para a nossa aula. Não se esqueçam disso, porque vamos discutir da correção da VA1 e também vamos iniciar um novo conteúdo do segundo bimestre, que é o exame contrastado do sistema reprodutor, tá ok? Então espero que todo mundo esteja lá. Iniciando sobre o nosso conteúdo, ele é sobre um exame contrastado do sistema reprodutor feminino. Este exame, esse tipo de técnica, ela é chamada de histerosalpingografia, como a gente conseguiu visualizar na imagem anterior. Então, este exame ele também pode ser chamado de HSG, ok? Porque esse exame ele é capaz de demonstrar o útero e as tubas uterinas, ou as trombas de falópios do sistema reprodutor feminino. Inclusive, esse exame foi realizado pela primeira vez em 1910. Só que a técnica que era utilizado antigamente não era tão boa quanto hoje. O meio de contraste, o meio contrastado utilizado também não era o mesmo que é utilizado hoje em dia, que tem uma maior segurança, tá bom? No entanto, esta técnica vem sendo substituída porque tem equipamentos e técnicas muito mais inovadoras, muito mais modernas, como a gente pode trazer, por exemplo, a ressonância magnética no exame da pelve, que aí a gente pode sim visualizar a estrutura com melhor nitidez da anatomia, tem uma fisiologia muito mais evidente do que está acontecendo naquela região, então está sendo com o tempo substituída. Só que a gente pode sim utilizar essa técnica na rotina, mas vem sendo substituída. Sendo que se a gente for fazer um parâmetro de inicialmente utilizar alguma dessas técnicas, a esterossalpingografia ela pode ser utilizada inicialmente. Isso porque ela é uma técnica barata e que não precisa de anestesia e que já dá um resultado inicial já com uma sensibilidade boa. E a gente já pode descartar algumas coisas. Só que se a gente precisar de algo muito melhor, de uma questão anatômica, fisiológica muito mais apurada, sim, é bem mais eficiente fazermos o exame de ressonância magnética. Este exame inclui principalmente, os órgãos do sistema reprodutor feminino, que aí a gente vai ter o que? A vagina, o canal vaginal, como a gente pode visualizar na imagem, o útero, as tubas uterinas e os ovários. Não é isso? Sendo que esse exame é especificamente para visualizar o útero e as tubas uterinas. Então, a gente pode ver aqui duas imagens, uma de plano sagital e outra do coronal. E aí, esse útero, a gente pode ver algumas regiões dela. Essa parte, do fundo, que ela é mais arredondada. A gente vai ter o corpo desse útero, tá bom? O istmo e a porção do cérvix, que é que a gente chama de colo uterino, tá bom? Então, o útero vai ser composto por essas regiões. Além do que, se a gente for visualizar histologicamente, olhando no tecido, ela também vai ter o que? Três tipos de camadas, uma mais interna, uma mais central e outra mais externa. Como a gente pode ver, a camada mais interna a gente chama de endométrio, tá ok? É aquela que passa por mudanças quando a mulher está menstruada, que ocorre a descamação dessa estrutura e ocorre a menstruação. Então esse endométrio ele permeia essa cavidade uterina e passa por mudanças no ciclo menstrual da mulher. Outra camada, que é muito maior, como a gente pode perceber na imagem coronal,
vai ser a central, tá bom? Vai ser aquela mais grossa, vai ser a maior, a intermediária, que a gente chama de miométrio, que vai consistir justamente de músculo, uma musculatura lisa que constitui a maior parte desse tecido uterino. E aí, por fim, a gente vai ter a camada que é serosa, tá bom? De revestimento peritoneal, que é a porção mais exterior desse útero, tá bom? Então forma uma cápsula ao redor deste útero da mulher. E aí, quando a gente realiza esse exame, ele vai seguir um determinado fluxo. A partir do momento que a gente coloca o contraste, ele vai seguir o fluxo desde o colo até chegar nas trompas e sair para a cavidade peritoneal, tá bom? A gente vai ver isso durante a nossa aula. Ou melhor, no nosso resumo. A gente vai falar muito melhor sobre isso na nossa aula online da terça-feira, às 10h20 da manhã. Não se esqueçam, por favor. Então, esse exame é a demonstração radiográfica do trato reprodutivo feminino com agente de contraste. O procedimento radiográfico ele demonstra melhor essa cavidade uterina e a obstrução. Então, ele vai demonstrar esse grau de abertura dessas tubas uterinas. Se essa tuba uterina está ou não obstruída. Porque pode ser indicativo de algum tipo de patologia. Tá bom? E só voltando para apontar, vocês estão vendo que colocou o meio de contraste, ele segue um fluxo. Esse fluxo primeiro chega onde? No útero todo, passa pela tuba uterina e por fim o que vai acontecer? Ele vai derramar na cavidade o que? Peritoneal. Como vocês podem observar na imagem, esse contraste saindo. Esse é o que deve acontecer em um exame que é considerado normal. Porque se tiver algum tipo de obstrução, é uma questão patológica. É um tipo de anomalia que tem nesse órgão. Em relação ao meio de contraste, o que é utilizado é o iodo. Só que esse iodo ele é solúvel em água, então usa uma porcentagem de iodo muito menor. Porém, ele possui uma alta taxa de absorção, e isso é muito bom, não deixa resíduos no trato reprodutor, nesses órgãos femininos, e possui uma boa visualização desse contraste quando é realizado o exame radiográfico. No entanto, a paciente sente bastante dor quando é ingerido esse contraste. E aqui a gente pode ver a anatomia, né, desde a porção mais inferior do que esse contraste é injetado, até visualizar o útero todo preenchido e as tubas uterinas também preenchidas deste contraste iodado. A gente não consegue visualizar esse ovário porque esse ovário ele não está preenchido de iodo no meio de contraste, por isso que a gente não consegue visualizar. Porém, as trompas de Falópio, a tuba uterina, que é a mesma coisa, a gente consegue sim visualizar composta por contraste iodado. A mesma coisa nessa imagem, tanto o útero e as trompas preenchidas pelo contraste. Novamente, trompas e útero preenchidos. E a indicação clínica, ela pode ser para alguns tipos de anormalidade, seja ela morfológica, ou seja, na sua estrutura daquele útero, daquela trompa, do que está acontecendo naquele útero, tá bom? Se não é um útero com uma morfologia, uma anatomia normal, a gente consegue identificar isso também. E aí, o que está indicado aqui, por exemplo, é um tipo de avaliação da esterilidade, que é um procedimento que vai ser realizado para identificar qualquer defeito funcional ou estrutural desse órgão feminino da mulher. Porque a trompa, uma ou duas, ou uma trompa ou ambas, pode estar o quê? Obstruída. E isso, consequentemente, pode inibir a fertilização. Mas aí eu lanço uma pergunta para vocês. O HSG, esse exame, ele pode ser uma ferramenta terapêutica? Pense um pouquinho e me respondam, tá bom? Isso, inclusive, a gente vai discutir um pouco melhor na nossa aula de terça-feira. Então, eu quero saber se esse exame a gente pode sim utilizá-lo como uma ferramenta terapêutica.
não que seja aprofundado, uma terapia intensa, mas que será que quando esse exame é realizado por algum motivo durante o procedimento que acontece, será que ele pode ser utilizado como uma ferramenta terapêutica, inclusive uma avaliação, para a avaliação dessa infertilidade na mulher? Pense um pouquinho aí e me responda depois. Também para a demonstração da patologia intrauterina, só que a ultrassonografia, neste caso, é muito mais utilizada, tá bom? Só que a radiografia convencional também é bastante, só que menos do que a ultrassonografia. Por exemplo, se a paciente indicar algum tipo de anomalia, tá bom? Ou de algum indicativo de patologia intrauterina, sim, pode realizar esse exame. Como, por exemplo, algum tipo de sangramento que está normal, uma dor pélvica, tá bom? Então, o paciente pode sim e deve realizar este exame. Como por exemplo, para analisar massas pélvicas, algum tipo de tumor, algum tipo de cisto, que não é uma massa, mas é um líquido, algum tipo de fístula, caso tenha algum aborto espontâneo ou mesmo processo pós-cirurgia. E a gente vê novamente esse contraste entrando, e aí a gente observa o quê? Que uma dessas trompas ela está o quê? Obstruída. Então a gente consegue sim visualizar desta forma na radiografia quando a trompa ela está obstruída e o meio de contraste não consegue passar e derramar na cavidade peritoneal. Como a gente observa aqui, essas trompas estão conseguindo passar contraste? Não, porque estão obstruídas, nesse caso, ambas. Novamente aqui, as trompas, elas estão passando contraste? Também não, porque ambas, tanto a direita quanto a esquerda, ela vai estar obstruída, porque a gente só consegue ver o útero feminino com a presença do contraste, e não passando pela tuba e derramando na cavidade peritoneal. Só que tem algumas contraindicações também esse exame, como por exemplo, fazê-lo durante a gravidez. Poxa, mas como eu sei que eu estou grávida? Caso eu esteja grávida e não saiba, vou realizar o exame. Calma, por quê? Este exame é feito justamente 7 a 10 dias antes ou após o ciclo menstrual, né? Antes ou após o começo, antes ou depois da menstruação, tá bom? E aí também alguns processos como sangramento, só que muito intenso não deve fazer, algum tipo de infecção e, claro, alergia ao iodo. Para ter a preparação desse paciente, é super importante aquilo que a gente sempre fala para evitar o que? Artefatos. Então, a utilização de laxantes, de supositórios e antigases antes da realização do exame. Esse é um preparo fundamental, tá bom? Para evitar artefatos. Inclusive, também tomar algum tipo de remédio para melhorar desconfortos, como por exemplo, cólicas, tá bom? Da mesma forma que esvaziar a bexiga para evitar a movimentação dessas estruturas. E falando sobre a função do tecnólogo em radiologia, ele tem algumas funções, vocês já sabem, tá bom? Mas, claro, manter a sala organizada, separar os materiais para o procedimento, atenção para não contaminar o material estéril que vai ser introduzido na paciente, avaliar o médico durante todo o procedimento. Quando eu falo avaliar o médico, estou dizendo acompanhar esse médico, estar com o médico durante todo o procedimento que estiver ocorrendo com a paciente, tá bom? E, claro, fazer um posicionamento adequado no usuário, em quem está realizando, em quem está sendo posicionado, que é o paciente, e orientar para também acalmá-lo durante toda aquela etapa, porque o nervosismo pode sim trazer uma imagem que não pode ser boa. Então, por isso que é extremamente importante o paciente estar calmo e orientado para tudo ocorrer perfeitamente durante este procedimento.
E aqui a gente vai ter alguns tipos de equipamento, seja ele de imagem ou adicionais. Neste caso, a gente está mostrando um fluoroscópio, porém ele pode sim ser realizado na radiografia convencional, tá bom? E aí, quando a gente fala deste fluoroscópio, né, esse é o equipamento mais requerido para ser utilizado para realizar esse exame, porque a tecnologia dele é um pouco melhor. Então, vai ser o que? A fluoroscopia que a gente evidencia aqui na imagem, seja ela convencional ou digital. Importante também é que a mesa deste equipamento ele possa ter uma capacidade de inclinar durante o exame para a posição de Trendelenburg. E também, se possível, se botar colchonetes ginecológicos que devem ser ligados à mesa para ajudar o paciente na outro tipo de posição, que é o de litotomia. E a gente vai ver isso durante nosso resumo de aula, o que de fato vai interferir e por que precisa. E ao lado na imagem a gente visualiza alguns tipos de equipamentos, de acessórios, não é isso? Que vai ser utilizado sim para ter acesso àquele colo do útero, não é? Para poder injetar o meio de contraste. Por exemplo, um espéculo, a seringa para poder injetar, enfim. A gente vai discutindo isso melhor durante a nossa aula de terça-feira. E falando do procedimento, é que no início o paciente ele deve sim permanecer na mesa, só que na posição que supina. Então, no início do procedimento, o paciente permanece supina na mesa na posição de litotomia. E aí a paciente vai ser coberta por uma toalha estéril, claro, com técnicas estéreis, e o espéculo vaginal vai ser inserido na vagina para poder aumentar o grau de abertura daquela região. Então vai ser uma cânula ou um catéter em um balão é inserido neste canal vaginal, tá bom? Então é inserido no canal cervical daquela vagina, tá bom? Poxa, mas isso por quê? Quando a gente for colocar esse catéter em formato de balão, vai acontecer algo que vai ser super importante para a realização desse exame e para não perder aquele contraste. Inclusive, eu quero que vocês me tragam o porquê disso. Não vou falar agora não. E o espéculo ele é removido e a paciente é o que? É colocado em outro tipo de posição. Para o que? A gente conseguir ter uma maior fluidez daquele contraste. E aí, uma seringa que vai estar cheia de contraste, não é isso? Vai ser o que? Ligado àquela cânula ou catéter de balão para ser de fato injetado. E aí na imagem ao lado a gente observa, logo na primeira, que é a de cima, aquele contraste chegando na região, tá bom? Que é o momento está sendo injetado na cavidade uterina e por fim ela passando naquele fluxo que a gente falou pelas tubas uterinas. Pronto, para que a gente usa essa posição de litotomia? Tá bom? Então vai ser um espéculo vai ser inserido na vagina, como a gente já falou, e o colo uterino precisa ser limpo. Então, aquela cânula ou catéter vai ser inserido através daquele colo uterino e o contraste vai ser o que? Injetado, tá bom? E aí, após a injeção desse contraste, esse espéculo vai ser o que? Retirado. Então, vai ser nessa posição da imagem que a paciente vai estar posicionada, que é de litotomia. Por fim, a gente vai ter outro tipo de posição, que essa posição vai facilitar o fluxo do contraste, tá bom? Para a cavidade uterina. E só para ficar saliente, como é que é de fato essa posição de Trendelenburg? Como é? Gostaria também que vocês me dissessem durante a aula. Em relação ao posicionamento utilizando a fluoroscopia, durante essa injeção do meio de contraste, uma série de imagens ela vai ser o que? Colimada, tá bom? Uma série de imagens colimadas podem ser obtidas enquanto a cavidade uterina e as tubas uterinas vão se enchendo, vão se preenchendo. Então, várias imagens em tempo real, que são imagens dinâmicas, vão que sendo obtidas colimadas naquela região específica, naquela região de interesse que a gente quer visualizar, preencher esse útero e essas trompas, tá bom? E deixa eu observar na imagem o que
esse anel pélvico, não é isso? E a gente observa que nesta região vai estar justamente essa estrutura, que é o que a gente chama, que faz parte, na verdade, do sistema reprodutor feminino. E aí, após a injeção do meio de contraste, uma imagem adicional pode ser feita para documentar o extravasamento no peritônio, na região, né, na cavidade peritoneal. E aí o paciente mais comumente vai permanecer em uma posição supina durante as imagens. Então, a posição supina vai ser realizada para a obtenção das imagens. Porém, podem ter imagens adicionais, que são aquelas de oblíqua posterior esquerda ou oblíqua posterior direita. E aí, focando na radiografia convencional, que é a que a maioria das clínicas hoje em dia pode ter esse suporte, não é isso? A gente vai realizar o que? Uma imagem, que vai ser em AP, tá bom? Como a gente observa inicialmente, nas figuras, ao lado. E o raio central e o filme vai estar centrado 5 centímetros superior à síntese pública. Porque é super importante e relevante a gente pegar todo aquele anel pélvico, porque vai ser naquela região que vai estar justamente esses órgãos reprodutores, né? Esses órgãos reprodutores do sexo feminino. E se a fluoroscopia não estiver disponível, porque o equipamento, claro, que é mais caro, a injeção vai ser fracionada do meio de contraste. Então, a injeção fracional do meio vai ser o que? Implementado. Agora eu quero saber de vocês por que na fluoroscopia se utiliza um contraste que é injetado diretamente sem ser fracionado. Já aqui a gente precisa fracionar na radiografia convencional. Eu quero que vocês tragam para a gente comentar sobre isso também. E por fim, imagens adicionais também podem ser o que requeridas, como imagens o que oblíqua posterior esquerda ou oblíqua posterior direita, novamente aqui nessa radiografia convencional. Então, o que a gente observa na primeira imagem? Foi feita uma daquela região da pelve, só que sem contraste. Depois foram realizadas algumas posições e realizado novamente a mesmo tipo de incidência, só que pós contraste, para a gente de fato verificar o que está acontecendo, ocorrendo naquela região. Então é feito o que? Uma incidência AP. E mais especificamente, quando a gente olha essas imagens, essa radiografia, logo na primeira imagem, da de cima, a gente não está percebendo nada. A gente não está percebendo nada justamente porque está sem contraste, porque a gente precisa verificar se tem artefato ou não. Já na segunda de baixo, a gente percebe que também é uma imagem em AP, só que agora foi feita após o que? A utilização do contraste iodado. Não foi isso? Então a gente sim observa esse contraste chegando nesta região. E por fim, a gente vai ter as imagens adicionais que a gente falou, que são as oblíquas, porque a gente pode ver questões anatômicas diferentes e por ângulos diferentes, tá ok? E aí também tem outro tipo de incidência que é realizado. E aí, só que a gente só vai ver isso mais especificamente durante a nossa aula de terça-feira, tá bom? Não se esqueçam, coloquem na agenda e tenham uma excelente semana, tá ok? Grande abraço!